Então nós vimos que a ordem de Deus a Adão da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não é morte física que a gente está falando. Tem tantas má interpretação em cima desse texto que dá até uma tristeza. Então, nós vamos verificar que quando Deus fez o homem na inocência. Existem 3 períodos bem distintos: inocência, consciência e governo humano. Quando o homem ele estava em período da inocência, porque não conhecia o pecado, era uma criança. A criança também não conhece o pecado, então por isso não precisa ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então uma criança não precisa ser batizada, como a Igreja Católica faz. Deixa quieto, é outro assunto. Mas Deus disse: lavrai a terra, Deus disse: crescei e multiplicai. Mas entre a criação do homem, a formação do Éden e o período em que o homem está no Éden, houve-se uma rebelião nos céus. No capítulo 14 de Isaías e 38 de Ezequiel. E ali o anjo foi lançado à terra. Vamos ver aqui 14 de Isaías, para ficar mais nítido para vocês. Minha Bíblia está meio pequena. Vamos lá. A partir do versículo 11, já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizia em teu coração: subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás no inferno, ao mais profundo do abismo, e os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer os reinos? E ali por enquanto. Então aqui está o pecado da soberba do próprio Satanás. E quando ele é lançado à terra, eu já expliquei no começo que Deus, para fazer a sua existência existir, visto que ele era espírito, teve que fazer o homem à imagem e semelhança de Deus, conforme Deus moldou na sua mente. A imagem e semelhança conforme Deus moldou a arca de Noé, botou na mente de Noé, botou na mente de Olá e Olibá, para construir a arca da aliança, com os querubins e tal, todo a destra no ouro batido. Nada, entende? Pegava o ouro, aquecia o ouro, ia bater o ouro e formar, que nem o João de Barro monta a casa dele.
Então, assim eles formaram os querubins e a arca do concerto. Outro dia eu falo sobre os querubins. Os dois querubins. E agora a serpente cai sobre a terra e houve uma catástrofe, um hegatome na terra. É como se uma bomba atômica. Na queda da serpente, do Satanás e seus anjos do céu, que foi expulso, houve guerra, e Satanás, o anjo Gabriel e os outros anjos expulsaram Satanás e ele caiu à terra. Ai terra, e eis que nela habita, porque o diabo desceu até vós com grande poder e grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 16. E o capítulo 10, versículo 18 de Lucas, Deus diz assim, 10 e 18 ou 13 e 18 de Lucas? Deus manda os discípulos na sua missão de evangelizar, os 70, e eles vão e evangelizam. E quando eles voltam, 10, 18, e quando eles voltam da missão, eles voltam contente, sorridente, pulando, dando pulo de alegria, e chega diante do mestre e diz, mestre, olha, nós oramos, as pessoas recebem cura, os cegos veem, os coxos andam, e os mortos são ressuscitados, em teu nome fizemos por eles, maravilha. Aí o Senhor Jesus olha para o céu e se alegra e disse, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos e aos humildes. E é esses tais que Deus se agrada. Mas ele olha para o discípulo e ele diz assim, vocês não devem se alegrar porque os demônios são sujeitos, e os cegos vêm e os coxos andam. Vocês devem se alegrar antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Mas ele disse uma coisa, vocês ficam alerta, porque eu vi o diabo descer do céu como um raio. E mais tarde nós vimos o capítulo 3 de Lucas e o capítulo 4 de São Mateus, que o próprio Jesus é tentado pelo diabo, entende? E lá no capítulo 26, ele também, de São Mateus, ele disse, eu tenho que ir, porque o príncipe deste mundo está aí, eu não tenho nada a ver com ele, mas ele vai ser julgado. Aí Tito fala que ele desceu, Jesus desceu às profundezas e pegou a chave da morte, entende? Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quer dizer, todos aqueles que morreram, como Abraão, Isaac, Jacó e tal, estavam nas prisões eternas. Mas aí Jesus veio e libertou-os e levou-os consigo nas mansões celestiais no seio de Abraão, conforme 16 de Lucas. O diabo é derrotado sempre. E aqui nós vimos que o Senhor disse para Abraão, para Adão, depois Adão está onde estou aqui, o versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta morte não era a morte física, mas era a morte espiritual, porque ele ia sair da inocência para a consciência. Uma criança, quando ele é inocente, ele bota a mão no fogo, mas quando ele bota e vê que queima, ele passa da inocência para a consciência. Deu para entender? Aí ele não bota a segunda vez, não. Deixa ela queimar o dedinho. É uma vez só. Ela não vai. Agora, se você impedir, ela vai queimar. Ela vai insistir novamente. Deixa lá. E assim aconteceu com Adão, só que ele queimou o dedinho e foi expulso do paraíso. Por que ele foi expulso? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja... aí vem a questão da criação da mulher, mas
aqui no capítulo 3, vem a tentação, a queda do ser humano. Então vamos nos ater um pouquinho aqui e vamos para a criação da Eva. E no capítulo 3 continuamos esse assunto de novo. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 e o capítulo 3, alguns escritores dizem que houve 2 escritores. Um foi Moisés, que escreveu o capítulo 1, e o outro foi um outro que complementou aquilo que Moisés deixou escrito, mas não tinha sido escrito. Deus, quando mandou Moisés escrever, ele escreve, e toda a sua escritura vai ficar dentro da arca do concerto, os 10 mandamentos e a lei, o Pentateuco, os 613 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Essas 3 coisas estavam ali. Mas depois alguém pegou e leu e notou que Moisés continuou escrevendo e tinha deixado essa parte, não foi concluída. E aí no capítulo 2 continua os escritos de Moisés. Por causa disso dá uma espécie de repetição. E agora vamos sobre a criação da Eva. Depois voltamos sobre o pecado de Adão novamente. A tentação, o que aconteceu ali no Éden e a continuação da explicação que eu estava dando. Ai, ai. Vou tomar um café. Estou abrindo a boca demais. Baixou a pressão.